Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos de volta para gravar mais um vídeo. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber nossas notificações e dê o seu ok, nos ajude, tá certo? Bom, você já ouviu falar em infralapsarianismo e supralapsarianismo? Parece um trava-línguas, né? Tem que pronunciar aí, infralapsarianismo, supralapsarianismo. Trava-língua, né? Essas duas palavras, infralapsarianismo e supralapsarianismo, são o seguinte, elas têm a ver com a ordem dos decretos de Deus. Essas duas teorias estão aqui discutindo sobre se Deus levou em conta a queda do homem ao decretar a eleição. Então, essas duas doutrinas têm a ver com a questão lógica, não cronológica, dos decretos divinos. Então é assim, essas duas teorias, infralapsarianismo e supralapsarianismo, são duas teorias dentro do calvinismo. Algumas pessoas, na sua ignorância, eu tenho informação de algumas pessoas que dizem assim, por exemplo, eu sou supralapsariano e o infralapsarianismo é um arminianismo melhorado. Isso é ignorância, muita ignorância de quem diz isso e não merece nossa atenção. Tanto o infra quanto o supralapsarianismo são duas teorias dentro do calvinismo que procuram determinar qual foi a ordem lógica dos decretos de Deus na eternidade. Então eles pensam, o que foi que Deus imaginou primeiro? O que foi que Deus planejou primeiro quando decretou todas as coisas? Então, dentro disso, o infralapsarianismo pensa de uma forma e o supralapsarianismo pensa de outra forma, né? Então, qual é a ordem seguida pelo infralapsarianismo? Veja bem, o infralapsarianismo pensa assim, lá na eternidade, antes de criar todas as coisas, a primeira coisa que Deus decretou foi criar. Então, Deus decretou criar todas as coisas, inclusive o homem. Segundo, Deus decidiu permitir a queda. Terceiro, Deus decidiu escolher para a vida eterna alguns membros da raça humana e deixar os demais nos seus pecados e condenação. Quarto, Deus decretou enviar seu Filho para salvar aqueles a quem o Pai, a quem ele havia elegido na eternidade. Quinto, Deus então resolveu enviar o seu Espírito para aplicar a obra de Cristo no coração dos eleitos. Então essa é a ordem do decreto segundo o infralapsarianismo. O supralapsarianismo pensa assim, primeiro, Deus escolheu alguns para a vida eterna e designou os demais para a perdição eterna. Segundo, depois disso Deus decidiu criar todas as coisas, todas as pessoas. Terceiro, Deus permitiu a queda. Depois ele decidiu enviar Jesus para salvar os eleitos dos seus pecados. E quinto, ele resolveu enviar o Espírito Santo para aplicar a obra de Cristo ao coração dos eleitos. Confuso? Vamos fazer assim, colocar um lado a lado, os dois lado a lado. Então vamos lá. O infralapsarianismo diz, primeiro, Deus resolveu criar. Já o supralapsarianismo diz, Deus resolveu primeiro eleger alguns para a vida eterna. Em segundo lugar, o infralapsarianismo diz que Deus agora decidiu permitir a queda do homem. Aí, o segundo ponto do supralapsarianismo é que Deus decidiu criar. O terceiro ponto do infralapsarianismo é que Deus resolveu eleger alguns pecadores para a vida eterna e deixar os demais caminhando para a perdição. Já no supralapsarianismo, o terceiro ponto é a permissão da queda. Deus permitiu a queda. O quarto ponto no infralapsarianismo é que Deus resolveu enviar seu Filho para salvar os eleitos. Esse quarto ponto combina com o supralapsarianismo, da mesma forma o quinto ponto, que diz que Deus enviou o Espírito Santo para aplicar a obra de Cristo no coração dos eleitos, também a mesma coisa diz o supralapsarianismo. Então, nós temos aqui 5 pontos
Os dois últimos pontos que tem a ver com a vinda de Jesus e com a vinda do Espírito Santo, o infra e o supra combinam, né? Mas nos três primeiros pontos eles divergem, né? Divergem. Nós entendemos que a posição infralapsária ou infralapsariana é mais bíblica e mais coerente do que a posição supralapsariana. Na posição infralapsariana, não há risco de Deus ser o autor do pecado das pessoas. Já no supralapsarianismo, há esse grande risco de eles acusarem Deus de ser o autor do pecado. Você lê a Confissão de Fé de Westminster, que é padrão de doutrina da Igreja Presbiteriana, por exemplo, no capítulo 3, que fala dos decretos, e no capítulo 5, que fala da providência, a nossa confissão é clara em dizer: Deus não é o autor do pecado. Então eu quero saber como é que um cristão presbiteriano supralapsariano, que subscreve a confissão de fé, ele pode ser supralapsariano e dizer que Deus é o autor do pecado, quando a confissão de fé que ele subscreve como fiel à Bíblia diz que Deus não é o autor do pecado. Então eu prefiro ficar com a posição infralapsariana, que diz que Deus não é o autor do pecado. Quando falamos em salvação, nós infralapsarianos, quando falamos em salvação, o termo correto é eleição, pois não somente são eleitos os que, porque somente são eleitos os que serão salvos. Quando falamos em condenação, o termo correto é preterição, que significa passar por alto, deixar para trás. Assim, os salvos são os eleitos ou predestinados, e os condenados são os preteridos ou os não eleitos. Então, Deus predestina alguns para a vida eterna e Deus pretere, rejeita outros para a vida eterna. Via de regra, o supralapsarianismo fala em dupla predestinação. Esse é o termo usado pelo supralapsarianismo, dupla predestinação. O infralapsarianismo usa a linguagem da confissão de fé, que é predestinação para a vida e pré-ordenação para a morte. A confissão de fé não usa o termo dupla predestinação, usa o termo predestinação para a vida e pré-ordenação para a morte. Então, a minha posição é infralapsariana. Então, sendo infralapsariana a minha posição, eu acredito que primeiro Deus criou todas as coisas, depois ele permitiu a queda, depois ele escolheu para participar da vida os seus eleitos, né, algumas pessoas, e deixou os demais caminhando nos seus pecados. Então ele enviou seu Filho para morrer por nossos pecados e mandou o Espírito Santo para aplicar em nosso coração a obra de Jesus Cristo. Ok? Bom, eu espero que não tenha sido confusa essa explicação. Se você achar que está confusa, busca aí em algum material, vai na internet, dá uma lida lá, né? Faz uma pesquisa lá que você vai ter mais luz do que o que nós acabamos de mostrar aqui. Apenas um vídeo pequeno, uma explicação pequena, só para você tomar conhecimento do que existe no mundo da teologia, para você conhecer um pouquinho de um assunto que é debatido dentro da teologia, ok? Mas eu quero aqui citar o pensamento do Girardot, que escreveu um livro, Arminianismo versus Calvinismo, que diz que, ele diz lá que esse debate entre infralapsarianismo e supralapsarianismo nunca deveria ter começado, né? Porque nós aí estamos querendo resolver o que foi que Deus decidiu na sua mente, o que estava na cabeça de Deus, na mente de Deus, lá na eternidade. Então veja que nós estamos entrando em terreno aí muito profundo. O que estava aqui em Deus antes, lá na eternidade. Então daí, essa é a discussão do infra e do supralapsariano. Queria saber qual é a ordem do decreto. Deus primeiro fez isso ou fez aquilo outro, ok? Deus te abençoe, um grande abraço, amém.